Eu sou Rayane, sou graduada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal de Sergipe e atualmente estou fazendo mestrado lá também. Hoje eu pretendo falar com vocês sobre a concordância na redação do Enem e eu espero que todo mundo tenha uma aula proveitosa, considerando todo o contexto que a gente está passando, né, essa situação de pandemia. Eu espero que vocês consigam aproveitar o que eu tenho para explanar hoje. Bom, e como é que a concordância é avaliada na redação do Enem, né? Na verdade, ela é avaliada na competência 1, onde o objetivo da competência 1 é que o aluno demonstre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ou seja, ele vai ter que convencer a pessoa que está avaliando ele de que ele tem todas as habilidades necessárias para escrever um texto dissertativo e argumentativo naquela situação bem monitorada e conseguir argumentar de forma eficiente e, nesse caso da competência 1, não só com eficiência, mas de acordo com todas as regras gramaticais ali prescritas pela gramática. Então, os parâmetros de análise da competência 1 vão ser a estrutura sintática e os desvios. Eu não sei se todos os alunos sabem disso, mas essa foi uma forma que eles criaram de conseguir conciliar aquele participante que estava tendo um grau de, por exemplo, estrutura sintática boa, mas cometia alguns desvios. Então, equilibrava olhando esses dois critérios de análise, tanto a estrutura quanto os desvios. E aí, como vocês podem ver, tem uma escala de 0 a 5. E cada número desse vai estar representando uma nota que você vai tirar lá na redação do Enem na competência 1, né? 0, 40, 80 e assim vai. Então, uma pessoa que estiver no grau 0 dessa escala vai estar com uma estrutura sintática inexistente na sua redação e a quantidade de desvios não vai ser considerada aí. Porque, na verdade, o que ocorre é que quando vocês pensam numa pessoa com a estrutura sintática inexistente na sua redação, ou ela é estrangeira, ou ela tem uma outra língua ali interferindo, mas eu acredito muito que não seja o caso de vocês, porque só pelo simples fato da gente falar o português, a gente já consegue ter um domínio da estrutura sintática da nossa língua. Então, uma pessoa que tira 0 é uma pessoa que está fugindo desse padrão. Quando você vai para o número 1, a estrutura sintática da sua redação é deficitária e apresenta muitos desvios. Já quando você está no número 2 aí, a estrutura sintática é deficitária ou apresenta muitos desvios. Então, o que é que você pode ver aí? Essa pessoa que estiver no nível 2 ou vai ter uma estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Ela não pode ter os dois. Se ela tiver os dois, ela vai baixar de nível. Aí assim a gente vai vendo que gradativamente vai melhorando. No número 3, a estrutura sintática dela vai ser regular e apresenta alguns desvios. Esses alguns desvios podem variar de avaliador para avaliador, mas sempre tem uma média. Até porque a redação depois ela é corrigida por mais de uma pessoa. Então não se preocupem com isso. Se for muitos desvios para um, vai ser muitos desvios para o outro também. E aí, quando você chegar no número 4, sua estrutura sintática já é muito boa, já é boa. E você vai apresentar poucos desvios. Você vê também que, apesar de ter esses dois parâmetros de estrutura sintática e de desvios, dá para perceber que quando um melhora, o outro também vai melhorando, né? E assim vai. E aí, quando você chega no número 5, que é a nota máxima que você pode tirar nessa competência 1, a estrutura sintática vai ser excelente, no máximo uma falha, e no máximo também 2 desvios.
Ou seja, vai ser aquela pessoa que está escrevendo com um grau de excelência incrível, né? Por isso, vai tirar os 200 pontos. Se você for o tipo de pessoa que está com a estrutura sintática boa e apresenta alguns desvios, entre a escala 3 e a 4, você vai ficar na 3. Nunca, se você tiver uma característica de uma escala e uma característica da outra, você nunca vai ficar na que é superior. Então, tome muito cuidado com isso. E aí, vocês já estão começando a perceber que a quantidade de desvios interfere bastante numa nota. Então, hoje a gente vai tentar reduzir pelo menos um deles, né? Um tipo deles. Aí, quais são os tipos de desvios, né? Quais são? São os desvios de conversões de escrita, de escolha de registro, os desvios gramaticais e os desvios de escolha vocabular. Veja bem, como a aula de hoje vai ser sobre concordância, a gente não vai focar no outro parâmetro de análise da competência 1, que é a estrutura sintática. Eu vou falar brevemente sobre cada um deles aqui agora, mas a gente vai focar na concordância. Os desvios de convenções de escrita são aqueles mais fáceis do avaliador visualizar na prova. Ou seja, vai ser dali onde ele vai tirar a sua primeira impressão. São os desvios de ortografia, de acentuação, são os que realmente vão causar aquela primeira boa ou má impressão. Os desvios de escolha de registro vão ser aqueles que vão considerar o grau de formalidade. Se eu estou escrevendo um texto argumentativo, um texto dissertativo argumentativo, por que, qual a razão, qual a lógica de eu colocar alguma palavra, alguma expressão que tenha um grau de informalidade muito grande? Não faz sentido nenhum. E aí, isso se encaixa em um tipo de desvio, que é o de escolha de registro. Então, aquele se ligue, ou tá ligado, ou mano, isso daí já não vai cair muito bem na redação. Tomem cuidado. Os desvios, vou pular aqui, ó. Os desvios de escolha vocabular são aqueles desvios que eu posso dizer que são causados por confusão. Na hora do nervosismo, de realizar ali a prova, naquela situação da pressa de escrever. E um desvio desse é muito comum, muito recorrente, é quando você fala sobre, deixa eu ver, afinidade e finalidade. Tem muita gente que troca essas duas palavrinhas. Tudo termina com idade, né? Aí pronto, já foi. É um desvio que ocorre quando tem um uso precipitado da palavra. Então, tome muito cuidado com isso também. E por último, a gente tem também os desvios gramaticais, que é, na verdade, onde a concordância vai funcionar, vai se encaixar. Então, você vê aí, ó, que temos o paralelismo sintático, temos a regência verbal, a regência nominal, temos os desvios de crase, temos desvio de pontuação, desvio de emprego de pronome, tem desvio para dar e vender. E aí a concordância é um deles. O que foi isso? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre concordância. E o que é a concordância? Vou fazer as considerações gerais. A concordância, na verdade, é algo que eu posso dizer que a gente já tem intuitivamente. Porque, veja, eu falo português brasileiro, certo? Então, eu, Rayane, não vou falar com minha irmã. Ei, ô menina, isso eu falo. Mas eu falo aquele menina, eu não falo. Eu não falo ô menina, eu não falo a menino. Por quê? Porque para mim, que sou nativa, não faz sentido usar o ó como uma palavra feminina. Desde criança também a gente aprende que o artigo ó a gente usa com palavras masculinas para determinar aquele tipo de palavra. E aí a concordância, eu tô falando de concordância nominal primeiro. Mas, no geral, a concordância vai se dar entre duas ou mais palavras e sempre vai ter uma palavra principal ali. Então, vocês sempre vão ter que se preocupar com aquela palavra principal.
Vejam só, a concordância nominal, segundo Bechara, é aquela que se verifica em gênero e número, lembrem disso, entre o adjetivo e o pronome, adjetivo, o artigo, o numeral ou o particípio, palavras determinantes. Vocês devem lembrar, vocês devem saber o que é isso, classes de palavras, essas funçõezinhas aí também ajudam bastante. E o substantivo ou pronome a que se referem. Complicado, né, essa definição aí? Vamos lá. Concordância nominal, a que se verifica em gênero e número. O que é gênero? A gente pensa masculino e feminino. E o que é o número? Singular ou plural. Veja o primeiro exemplo aí. A menina. A menina está no singular, menina é uma só. E está numa palavra feminina. Por quê? Porque está determinado por um artigo feminino. Aí eu mudei, botei as meninas. Na fala, a gente costuma usar muito as meninas, ou, né? Então, é muito comum também que passem isso para a escrita. Mas nessa situação, na escrita do texto, da redação do Enem, você não pode fazer isso. Aí a gente pluralizou aqui, ó. Quando eu pluralizei meninas, eu tive que pluralizar o artigo também. Então, ficou as meninas. Aí eu mudei. Botei aqui, ó, um numeral. Um numeral e um substantivo agora, ó. Eu já falei do artigo, agora eu botei um numeral. Duas meninas. Duas meninas, mais de uma, tá no plural. Plural feminino. Se fosse masculino, seria dois. Dois meninos. Aí eu boto, ó, pronome aqui, ó. Aquelas duas meninas legais. Quanta coisa, né? Mas veja, lembram que eu falei que sempre tem uma palavra que é principal? Olha aqui, eu posso usar aquelas meninas, eu posso falar duas meninas, eu posso falar meninas legais. E todas essas três palavrinhas aqui vão estar relacionadas a meninas. É assim que eu descubro. Meninas está no plural, é uma palavra feminina e está tudo concordando com ela. Então, veja, há também a concordância entre o adjetivo e o pronome. Aqui aí. Elas são aquelas meninas legais. Vocês estão entendendo? Alguém tem alguma dúvida? Podem falar no chat, podem falar, podem ativar o microfone, qualquer coisa. No máximo, a gente compete para ver quem fala mais, entendeu? Mas nenhuma resposta. Ok. Vamos voltar aqui. Aí eu falei da concordância nominal, né? Vamos falar da concordância verbal. A concordância verbal, segundo o Bechara também, é aquela que se verifica em número e pessoa entre verbo e sujeito. Ela também pode ser entre verbo e predicativo, mas eu não quis complicar aqui, vamos com calma. Veja, na nominal, a gente fala de concordância em gênero e número. Na verbal vem número e pessoa. É quase tudo a mesma coisa. A diferença é que aqui a gente está tratando de verbo, então a terminologia é diferente. Mas, por exemplo, veja aí, eu digo sou uma só, eu sou uma pessoa só, e estou no singular, sendo uma pessoa só. Então, meu verbo também vai para o singular, e meu verbo, a desinência, a terminaçãozinha dele, está indicando quem é que diz, sou eu. Não é ele digo, entenderam? Mas eles dizem, já é a terceira pessoa do plural. Se está no plural, o meu verbo obrigatoriamente também vai para o plural. Aí a gente muda um pouquinho, ó. Eu e ele vamos. Eu e ele vamos, somos nós. Também está no plural. Só que aí a gente já vê que é a primeira pessoa do plural, não é mais a terceira. Então eu falo vamos, tem essa terminação para dizer que é da primeira pessoa do plural. E a gente vai. A gente, apesar apesar de ter uma ideia de mais de uma pessoa, de um conjunto até, é conjugado na terceira pessoa do singular. Veja que do jeito que a gente escreve, não tem nada que pluralize essa palavra. Entende? Então tomem muito cuidado com isso, porque
esse tipo de desvio ocorre muito, ocorre bastante. Vamos lá. Daí, fiz a apresentação inicial, né? Vocês perceberam que de uma forma bem simples, eu não compliquei ainda, vou complicar agora, talvez, não sei. De uma forma bem simples, sempre vai ter uma palavra e outras vão estar relacionadas a ela. E o que é que acontece quando tem mais de uma, quando tem uma frase invertida, quando tem uma locução? Vamos com calma. Agora eu vou mostrar alguns casos comuns de desvios de concordância verbal. Vejam só. O primeiro caso muito comum de desvio de concordância verbal é o da inversão da frase. O que é a inversão da frase? A ordem comum, a ordem mais recorrente de uma frase no português é quando a gente vê o sujeito, o verbo e o seu objeto, né? Então, eu amo chocolate. Eu, sujeito, amo o verbo, chocolate, complemento. Nesse caso aqui, a gente observa que o verbo já veio no início da frase. Cadê meu sujeito? Não sei. Na verdade, eu sei. Então, veja aí, olha. Existem informações adicionais neste arquivo. Existem informações adicionais neste arquivo. Essa é a forma original da frase. E do lado, a gente pode ver a forma adequada. A forma adequada é com o verbo no plural. Por quê? Porque informações adicionais é o meu sujeito. Veja que se eu inverter a ordem da frase para o sentido mais comum, vocês vão notar a diferença. Informações adicionais existem neste arquivo. Informações adicionais está no plural, são elas. Elas existem. Eu não falo elas existem. Muita gente pode falar, mas na hora da redação do Enem não tem como. Então, tomem cuidado com isso aí. E outra coisa muito recorrente, outro desvio muito recorrente, é com esse verbo existir. Já deixei aqui só para ser a pegadinha. Por quê? Porque o verbo haver, quando está no sentido de existir, ele é impessoal. Então, não tem sujeito. E se tivesse o verbo haver aí, do jeito que está o existir na forma original, seria aceito. Então, há informações adicionais neste arquivo. Essa construção caberia perfeitamente na sua redação, porque essa é a regra do verbo haver no sentido de existir. Mas o verbo existir, ele por ele, naturalmente, não segue a regra do verbo haver. Então, ele vai flexionar. Por isso, botem no plural se o seu sujeito pedir. Outro desvio recorrente é o da locução verbal. Vejam só, as pessoas devem entenderem que saúde é uma questão prioritária. A regra básica da locução verbal é que quando a gente tem um tempo composto, que é o que devem entenderem, quando a gente tem dois verbos para falar uma coisa só, um vai ser flexionado e o outro não precisa. O outro ele vai ficar numa forma nominal, ele pode ficar no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Então, quando você fala as pessoas devem entenderem, isso soa até como redundante, porque quando você olha para o verbo devem, você já entende que o seu sujeito já está no plural. Então, as pessoas devem, já está ok aí. Entenderem não é necessário. Por isso, a forma adequada fica: as pessoas devem entender que saúde é uma questão prioritária. Não confundam, tá? Por favor. Aí, a gente vai para o outro tipo de desvio que é muito comum. Sujeito partitivo não especificado. Aquele caso clássico. A maioria ultrapassaram o limite imposto. A maioria ultrapassaram. A maioria dá uma ideia de muita gente. A maior parte, né? A multidão. Tudo isso dá uma ideia de coletivo. Deu essa ideia de coletivo? Deu. Mas está no plural? Não tá. Então, o que você faz? Meu verbo tem que concordar em número e pessoa com o meu nome. Se meu nome está no singular e
não está indicando uma pessoa assim que vá para o plural, né? A maioria é quem? É ela. Ela é a terceira pessoa do singular. É a terceira pessoa do singular. Então, se minha palavra é essa, o meu verbo não pode fugir, ele tem que concordar com ela. Maioria é o meu núcleo. Então, a maioria ultrapassou o limite posto. Agora, se essa maioria aí tivesse especificada, o que é que vocês fariam? Bem, você pode colocar concordando com o verbo, concordando com a outra parte. Então, a maioria das pessoas ultrapassaram o limite imposto. Você estaria concordando com das pessoas. Só que, por mais que muitas gramáticas aceitem, o que eu sugiro para vocês é continuar usando a forma verbal no singular. Sabe por quê? Porque se você entende que seu verbo sempre vai estar concordando com o núcleo do sujeito, e o meu núcleo do sujeito, em boa parte, vai estar no singular, eu posso aplicar essa regra para um monte de casos. Se eu coloco o meu verbo no plural concordando com o que vem depois a outra parte do sujeito, né? A maioria das pessoas. Se eu colocar o meu verbo ultrapassaram concordando com das pessoas, nessa forma, eu vou ter que lembrar de uma outra regrinha. Eu acho que é mais legal, né? A gente pensar em uma regrinha só. Então, passando desse caso, vamos para o próximo. Núcleo do sujeito, ou núcleos dos sujeitos, distantes do verbo. Oração intercalada. Eu coloquei aqui oração intercalada porque é muito comum em redações do Enem. É aquela pessoa que quer mostrar que sabe construir muito bem seu texto, que sabe usar expressões, períodos complexos, e aí vai colocando uma frase extensa, toda com orações intercaladas. O que é isso, né? Orações intercaladas é quando eu tenho uma frase, parei ela no meio, botei outra coisa e termino a frase depois. Isso tem um grau de dificuldade muito grande. E esse grau de dificuldade acaba interferindo até na concordância verbal. Por quê? Porque veja esse caso aí. As lutas democráticas do fim do século XVIII e século XIX, aliadas à prosperidade econômica, permitiam uma solução parcial, e etc. Veja aí, as lutas democráticas do fim do século XVIII e século XIX. Parei aí, houve uma informaçãozinha a mais aí no meio, que poderia estar no final da frase até, para não colocar essa vírgula. E aí, depois eu continuei a frase que eu tinha começado. Se eu ignorar essa informação que tem aí no meio e falar as lutas democráticas do fim do século XVIII e século XIX permitiram uma solução parcial, faz muito mais sentido, né? Por quê? Porque esse meu verbo permitir não está concordando com prosperidade econômica, não está concordando com o século, não está concordando com nada que esteja no singular aí. Na verdade, o núcleo do meu sujeito que está concordando com esse verbo é lutas. E lutas está no plural. Meu verbo concorda em número e pessoa. Número, plural, pessoa, terceira pessoa. Terceira pessoa do plural fica como permitiram. Fim de papo. É isso aí. Então, esses são os casos mais comuns de desvio de concordância verbal. Reparem bem que é o tipo de coisa que pode acontecer na pressa, naquela agonia de fazer a redação. Eu aconselho muito que nesse último caso aqui, vocês, você sabe construir esse tipo de frase? Ok, mas dê uma revisadinha para ver se não caiu nessa, porque é normal. Isso acontece até com resumos de mestrandos, imagine com vocês do ensino médio. E aí, eu trouxe um trecho adaptado, retirado de uma redação do Enem. E assim, não é uma redação do Enem que teve esse desvio, mas eu adaptei porque não é muito fácil de ter acesso às redações. Eles costumam colocar mais as que tiraram nota 1000. Então, eu adaptei. Vejam só. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregaram milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir.
Vamos aqui. Vamos lá. Continuando. A construção dos feudos. Vamos ignorar tudo isso que está na vírgula. Essa parte aí, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média. A gente ignora isso aí. Tiramos a vírgula. A construção dos feudos segregaram? Não. A construção dos feudos segregou milhares de pessoas e impossibilitou blá 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 blá. Veja, segregaram aqui está com a desinência no plural. A gente sabe, eu acho que vocês já enjoaram de tanto eu falar, que a construção é o núcleo do meu sujeito. O sujeito é isso aqui, o núcleo é isso aqui. O núcleo está no singular. Está determinado ali por uma palavra, por um artigo que está no singular também, isso me dá uma dica. Então, o meu verbo que está concordando com ele não pode ficar no plural. Não faz sentido nenhum que ele fique no plural. Por isso, a gente adapta para que ele vá para o singular, certo? Essa é a regrinha. Vamos ver, vamos continuar. Vamos para o parágrafo de baixo, porque no de cima a gente já resolveu. A concentração das salas de cinemas em áreas com alto desenvolvimento econômico e o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço prova que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica no Brasil, marginalizando grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. Vamos voltar para o início da frase. A concentração das salas de cinemas em áreas com alto desenvolvimento econômico. Isso daí é uma parte do meu sujeito. E o alheamento de milhares de pessoas a esse serviço. Isso daí é outra parte do meu sujeito. Ou seja, nesse caso aqui, o meu sujeito tem dois núcleos. Vocês lembram dos casos que eles estão distantes do verbo? Nesse caso aí a gente tem dois núcleos. Um núcleo do sujeito está distante do outro núcleo do sujeito e os dois estão distantes do verbo. Esse tipo de construção aí é mais difícil ainda. Então tem que tomar muito cuidado, porque olha, se são dois núcleos, eu não falo João e Maria brincou. Eu falo João e Maria brincaram. Então a concentração e o alheamento provam. Não é prova, porque são dois núcleos. E assim vai. Agora vamos para os casos comuns de desvios de concordância nominal. Vejam só que interessante. Deixa eu beber uma água. O primeiro tipo é a inversão de frase. Vejam que isso acontece tanto no verbal quanto no nominal. Na verbal, a gente foca muito na relação entre o verbo e o sujeito. Nesse tipo de inversão de frase da concordância nominal, né, que ocorre o desvio da concordância nominal, a gente vai focar na relação do sujeito com o seu predicativo. Ah, mas o que é o predicativo? Lembrem de um adjetivo que vem depois do verbo. Simples assim. Só que aí, com a inversão da frase, a cabeça de alguém pode bugar. O que a gente faz? Desinverte ela, coloca ela para o sentido original. A menina estava animada? Não dá. A menina estava animada. Por quê? Porque, como disse já, quando falei de concordância nominal, a menina é o núcleo, certo? Animado é um adjetivo que está caracterizando o meu núcleo, mesmo depois do verbo, mas é um verbo de ligação. E esse meu sujeito aqui, esse meu nome, ele está determinado pelo artigo a. Essa é minha dica para saber também que é uma palavra feminina. É uma palavra feminina, eu não estou vendo nenhum S aqui de plural. Feminino singular. Isso daqui tem que estar no feminino e singular também. Então, animada estava a menina. É muito comum a gente cometer esse tipo de desvio na fala, e aí na fala a gente já releva, né? Não é desvio. Porque quando a gente vai falar, nós não costumamos pensar, elaborar um roteiro para tudo que a gente está falando. Então, se eu coloco um adjetivo no início da frase e inverto a frase todinha, é muito comum que eu coloque
no masculino, porque o masculino é o neutro da língua portuguesa. Então, não se avestem. Só lembrar disso na hora da redação. Então, vamos para o segundo caso. O segundo caso comum de desvio da concordância nominal é quando a gente tem uma expressão formada por verbo ser mais o predicativo. Gente, isso daí é o clássico das conclusões de redações do Enem, não sei, né? Se vocês fazem isso, mas tomem muito cuidado. Por quê? É necessário a participação dos pais nas reuniões escolares. Verbo ser, necessário vem o predicativo, novamente. E veja que nesse tipo de construção também está invertido, né? Também está invertida a frase. Mas não vamos focar nisso. Você já sabe que o verbo está ali, o predicativo está ali. Aí vem logo depois a participação dos pais nas reuniões escolares. Como assim? Tem alguma coisa estranha, né? Botei no sentido original. A participação dos pais nas reuniões escolares é necessária. Então, fica, é necessária a participação dos pais nas reuniões escolares. Eu coloquei esse A aqui em vermelho. Por quê? Porque se esse A não estivesse aí, eu poderia deixar a construção na forma masculina. Eu poderia falar, é necessário participação dos pais nas reuniões escolares. Esse tipo de construção é aceita. Por quê? Porque a participação não vai estar determinada pelo artigo. O artigo A indica que a palavra é feminina. Se esse artigo não existir aí, no caso de participação, fica muito mais fácil de entender como uma frase no sentido mais neutro. Então, tomem cuidado com isso. Se vocês quiserem usar a forma masculina do predicativo, falar necessário, não coloquem o artigo na palavra que você quer usar depois. Você pode falar, é necessário participação dos pais nas reuniões escolares, é necessário que participem nas reuniões escolares, é necessário participar. Veja como vocês podem mudar a língua, né? Até mesmo para o caso de vocês não saberem fazer esse tipo de construção, já vai pensando em construções mais simples e mais fáceis de vocês não pecarem, né? Aí a gente vai para um outro caso de desvio de concordância nominal, vejam só. Adjetivo associado a mais de um substantivo. Aí eu botei aqui entre parênteses, observar o gênero do substantivo e a posição do adjetivo na frase. Gente, tem muitas regras de concordância nominal. Eu peguei essa daqui e eu vou falar de 3 coisas. Quando o adjetivo vem antes dos substantivos, se tiver mais de um, ele vai concordar com o mais próximo. Vocês já sabem fazer a concordância nominal quando a gente fala assim, menina bonita, menina linda, menina inteligente. A gente sabe fazer esse tipo de concordância, a gente sabe adjetivar cada palavra, se for necessário também. Às vezes, o que causa confusão é quando a gente tem mais de um núcleo e o adjetivo vem depois, como é esse caso aí. A gente fala capacidade de concentração e habilidade de contemplação profundos. Parou aí, ficou meio, né? Veja, capacidade de concentração e habilidade de contemplação profundas. Aí eu vou te dizer o porquê. Capacidade e habilidade são os núcleozinhos das expressões que o meu adjetivo profundos vai ter que concordar. Capacidade e habilidade são palavras femininas. A gente fala a capacidade e a gente fala a habilidade, né? Então, sendo as duas femininas, meu adjetivo tem que estar no feminino. Não faz sentido algum se as duas palavras que ele concorda estão no feminino, ele ir para o masculino. Então, lembre, adjetivo concordando com o substantivo. Ele veio depois do substantivo? Veio. Os substantivos, no caso, os substantivos são do mesmo gênero? São. Então, meu adjetivo vai ou pluralizar, concordando com as duas. Então, eu falo capacidade de concentração e habilidade de contemplação profundas. Ou o meu adjetivo pode também concordar só com a última. Fechou? Fechou. Pronto. Se os meus substantivos tiverem gêneros diferentes, por exemplo, provas e trabalhos completos, vamos falar assim. Prova é feminino,
trabalho é masculino. Os dois são gêneros diferentes, meu adjetivo pode ou concordar com os dois, e aí nesse caso a gente prioriza a forma no plural, no masculino, então ficaria provas e trabalhos profundos, ou pode concordar com o mais próximo. É fácil de lembrar. Mesmo gênero, concorda no mesmo gênero. Gênero diferente, concorda no masculino. E tem uma outra coisa que eu acho muito interessante de falar, porque, veja, quando eu digo capacidade de concentração e habilidade de contemplação profundas, eu estou dizendo também que não é só a habilidade de contemplação que é profunda. Eu abranjo a minha adjetivação para as duas palavras. Vai depender muito da intenção que você quer dar ao usar o adjetivo. Se eu falo capacidade de concentração e habilidade de contemplação profunda, eu só estou dizendo que a habilidade de contemplação é profunda. E aí, se eu quiser dizer que as duas são, esse tipo de construção já não está tão adequado assim. Depende muito do que você precisa falar, do que você quer fazer, certo? Então, por mais que a regra se aplique dessa forma, você tem que saber como vai usar também. Eita. Sim, voltei. E aí a gente vai agora para o último caso, que é a concordância de pronome com substantivo, certo? A concordância de pronome com substantivo nada mais é do que o que a gente já está vendo desde sempre. Eu tenho um exemplo aí. A vida pelo qual me entreguei está me retribuindo os frutos. Veja só. O pronome, nesse caso, pronome relativo, qual, que, sabem, né? São aqueles pronomes que a gente usa para retomar alguma expressão. Se o meu pronome está concordando com a palavra feminina, é óbvio que ele tem que ir para o feminino também. Nesse caso aí, a gente tem a expressão pelo qual, ou pelo qual. Só que a minha palavra feminina é vida. A minha palavra vida é feminina, no caso. Então, pelo qual não é o uso mais adequado. A gente tem que falar a vida pela qual me entreguei e está me retribuindo os frutos. Então, lembrem disso. Olha o gênero, olha o número, porque se eu falasse assim, as vidas pelas quais, veja que a expressão todinha também variou. Então, tomem bastante cuidado com isso. E lembrem, desde sempre a regra geral é, viu o núcleo que você precisa concordar? Pronto, só juntar o bolo todo e deixar do mesmo jeito. Aí vamos lá. Da mesma forma que eu tirei um trecho adaptado da redação do Enem para o caso de concordância verbal, agora vamos olhar o caso de concordância nominal. Vamos lá. Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas brasileiras dificultam a erradicação da violência contra a mulher no país. Para que essa erradicação seja possível, é preciso que as mídias deixem de utilizar sua capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-lo para difundir campanhas governamentais para a denúncia de agressão contra o sexo feminino. Vou parar aí. Vamos voltar para a primeira palavra destacada. Brasileiro. Vamos lá? A gente fala. Pode-se perceber, portanto, que as raízes históricas brasileiras. Aqui é um caso de concordância nominal simples, mas não custa nada. A gente deixar isso bem enraizado na cabeça, bem grudado mesmo. Porque eu estou apresentando uns casos mais complexos, aí vai que você esquece, né? Então, olhem bem. As raízes históricas brasileiras. Por quê? Porque raízes é o núcleo da expressão que eu preciso concordar. Raízes está no plural. E raízes também está determinada como uma palavra feminina. Então, aqui, eu tenho que colocar no feminino. E não só colocar no feminino, mas no plural também. Então, fica raízes históricas brasileiras. Aí, vamos para baixo. Para que essa erradicação seja possível, é preciso que as mídias deixem de utilizar sua capacidade, parei aqui, capacidade de propagação de informação para promover a objetificação da mulher e passe a usá-lo. Lembra do caso de concordância entre o pronome e o substantivo? Vamos olhar aqui de novo. No caso que eu exemplifiquei no slide anterior, eu estou falando do pronome relativo.
Mas eu não achei, né? Eu achei assim, não custa nada também mostrar os outros tipos de pronome. E aqui a gente tem um pronome pessoal do caso oblíquo. Lo. Esse lo a gente usa para concordar com palavras masculinas. Quando a gente olha aqui sua capacidade, se capacidade fosse uma palavra masculina, estaria seu aqui. Então, capacidade está sendo determinado como uma palavra feminina e está no singular. Aqui está no singular? Tá, ok. Mas está no feminino? Não. Então, a gente coloca usá-la. Usá-la para concordar com capacidade. Retomei capacidade, vejam. E passe a usar a capacidade se eu não fosse substituir. Vocês veem que ele está retomando capacidade. Tomem muito cuidado com isso também, para não retomar a palavra errada. E pode acabar pecando em outras competências até da redação do Enem, né? Então, vamos lá. Já foi mais outro desvio acertado ali. Ademais, é necessário a criação pelo Poder Legislativo de um projeto de lei para aumentar a punição de agressores. Não vou terminar. É o mesmo caso que eu falei no slide anterior. O que a gente faz? Ou a gente usa, é necessário criação pelo Poder Legislativo de um projeto de lei para aumentar a punição de agressores. Ou a gente também pode usar, é necessário criarem, é necessário criar, é necessária a criação, entendeu? Se o meu artigo está determinando que essa palavra aqui é feminina e ele está aqui presente, eu não tenho outra opção a não ser colocar necessária aqui. Se esse artigo não tivesse aqui, a gente poderia fazer como eu já falei anteriormente. Então, observem que, apesar de eu mostrar algumas regras que podem parecer assim diferentes, o princípio básico da concordância nominal, da concordância verbal, é você ter uma palavra importante e saber usar as outras em função dela. Uma palavra ou mais palavrinhas, né, também. Então, a aula de hoje está acabando e essas são minhas considerações finais. Primeira coisa, sempre parta do princípio básico da concordância. Já falei aqui, né? Sempre lembrem. Olha, concordância nominal concorda em gênero e número, concordância verbal concorda em número e pessoa. Olha na concordância nominal, olha para os substantivos e olha para o que está ao redor dele. Na concordância verbal, olha para o seu sujeito e olha para como você vai fazer para construir seu verbo. Segunda coisa, segundo tópicozinho aí. Se você não lembra como fazer a construção da frase de forma adequada, opte por uma construção mais simples. Ah, tô nervoso, tô fazendo a prova do Enem. Meu Deus, e agora o que eu faço? Gente, eu lembro que quando eu fiz a minha prova da redação do Enem, o meu rascunho já não existia. Eu tive que escrever nas laterais, tive que escrever de outras formas. Olha, foi uma bagunça. Por quê? Porque toda vez, por conta do nervosismo, que eu ia escrever assim, uma palavra, eu pensava, eita, essa palavra aqui tá errada, não sei mais escrever nada. Então eu fui pensando em outras, fui pensando em sinônimos, fui pensando em construções simples, fui pensando em N coisas. Não se desesperem, vocês sempre vão ter uma outra opção. A língua é dinâmica, isso é uma maravilha. Em terceiro tópico. Revise não só esse, mas todos os conteúdos gramaticais que te causem dúvidas e inseguranças. Isso é um ponto muito importante, porque apesar de a gente estar nessa pandemia, vou falar da pandemia de novo, muita gente está perdendo foco, muita gente não está conseguindo estudar, mas eu espero que essa aula de hoje tenha dado um gásinho a mais para vocês e despertado o interesse, porque quando a gente lembra que já está esquecendo dos conteúdos, o desespero vem e talvez a disposição também. Espero que vocês tenham recursos também para isso, certo? E, por fim, sempre peça ajuda a alguém caso esteja com dificuldade. No próximo slide eu vou colocar, vocês vão ver, o meu e-mail, o meu contato no Instagram. Vocês podem falar comigo, quem estiver assistindo esse vídeo. Vocês podem falar com qualquer outro professor que vocês tenham contato. Eu acho que esse é o momento de todo mundo se apoiar, certo? Então, até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. E aqui, Magícia Gonçalves. Meu e-mail que ninguém tem nada a declarar, certo?
e espero que vocês tenham uma boa noite. Vou perguntar aqui se alguém tem alguma dúvida. E estou esperando aqui. Alguém tem alguma dúvida? Se não tiverem dúvida, a gente já pode encerrar, tá? Mas vou esperar aqui só um pouquinho. Quem quiser ativar o áudio, quem quiser falar aí no chat, estou observando. Ó, já tem gente saindo. Tá. Então, acho que é isso. Podemos finalizar. Boa noite para todo mundo. E quem sabe teremos um próximo encontro.